Bom dia, pessoal. Meu nome é Iago, eu sou I3 aqui da UFC. Junto com o Dr. Lucas, a gente vai apresentar um caso lá da enfermaria da CART. Um paciente masculino, 78 anos, natural e procedente de Icó, aposentado, ele era agricultor, católico, casado. A queixa principal dele foi dor no peito. O paciente refere a 45 dias, início de uma dor em aperto em região precordial, de intensidade 6, com duração aproximada de 30 minutos, com irradiação para a região dorsal, associado a náuseas, sudorese profusa e dispneia, intermitente, sem associação a esforço físico. Esse quadro continuou quando foi no dia 23 de agosto, ele procurou assistência médica na emergência do hospital dele do Icó, onde refere ter sido prescrito 2 soros e mandado para casa, segundo ele informou. Ele voltou para casa, mas a dor persistiu, diária, com as mesmas características, intermitente, até que no dia 2 de novembro ele voltou a procurar assistência médica. Dessa vez ele realizou um ECG particular, e ele informa que quando voltou para a emergência com esse ECG, o médico de lá falou que ele teria que procurar o hospital de Messejana com urgência. Esse ECG ele se perdeu durante a viagem de Icó para Messejana, a gente não tem descrito o que foi encontrado nele. Ele foi admitido em Messejana à noite do dia 2, com a dor precordial leve e sendo vista a elevação de marcador de necrose miocárdica. Lá em Messejana, ele realizou exames para investigação, diagnóstica e foi transferido ao HU para a terapêutica adequada. A última dor precordial que ele sentiu foi no dia 18/9, que foi o dia que ele chegou aqui na enfermaria da cardio do HU, com marcador de necrose miocárdica negativa. Atualmente ele segue assintomático. História patológica pregressa, ele sentiu uma mesma dor há 13 anos, dor precordial, forte, aperto, com duração de 40 minutos, associada a sudorese, náuseas e dispneia. Há 13 anos, mas ele não procurou assistência médica quando sentiu essa dor. É hipertenso de longa data, sem uso de medicamento. História patológica psicossocial, ele é ex-tabagista, fumou por 60 anos, parando há um mês, carga tabágica 120 maços anos, ele fumava o pé duro. História familiar, a mãe viva, 97 anos, hipertensa. O pai faleceu aos 85, mas desconhece a causa e nega história de cardiopatia na família. Ao exame da admissão, estava com estado geral bom, a sinótica nictérica febril, estava com frequência de 68 e um PA de 100 por 60. A ausculta pulmonar, ele tem um murmúrio vesicular diminuído levemente, difusamente. A ausculta cardíaca, ele tem um sopro sistólico, 2 cruzes em 6 em foco mitral. Essa é a bioquímica dele, com hemoglobina normal, plaquetas normais, leuco normal, uma creatina de 1.2 com clíria 58 e demais exames também normais. Esse era o eletro que ele chegou aqui no HU. Aqui a gente vê que é um ritmo sinusal, um eixo mais ou menos a 0 grau, a isodifásica em AVF, uma frequência aproximada de 70 batimentos. Não tem alteração da condição atrioventricular, intervalo PR normal, despolarização ventricular também normal, com QRS estreito. O que a gente percebe é uma onda Q patológica, principalmente de parede anterior e parede inferior, e também uma inversão de onda T, mostrando uma área eletricamente inativa, né? Tanto parede inferior e parede anterior. Bem, confirme, Iago, realmente sua descrição tá direitinha, né? Progressão anômala de R na parede anteroseptal, você vê que tem um Qzinho, acho que tem um Q pequeno, não sei se tem um R, não estou enxergando direito, mas não progride, e uma onda Q, que é importante, né, na parede inferior,
com onda T invertida, sugerindo um evento isquêmico prévio, né? Uma necrose nessa parede inferior. E ele tem associado alterações de repolarização. Na verdade, as alterações da repolarização são difusas, mas mais evidentes na parede ínfero-lateral. É isso mesmo. O raio-x de tórax dele também dá admissão. Uma boa técnica, é um raio-x bem penetrado, com seus coxofênicos livres, sem alteração perceptível no parênquima pulmonar e a área cardíaca também normal. Acho que é um raio-x normal, né? Esse é o eco que ele fez aqui no HU. Aqui é um corte. Aqui é um corte longitudinal. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Válvula aórtica. Átrio esquerdo, mostrando um refluxo aqui de grau. Por aqui, né, tá de grau importante, que está praticamente ocupando todo o átrio esquerdo. Aqui fazendo a medida do volume do átrio esquerdo, que está bem aumentado, 62. O normal é até 35. Então, um átrio esquerdo bem aumentado, um refluxo mitral importante. Pode passar. Aqui fazendo medida de ventrículo direito, um pouquinho de átrio direito, um pouquinho aumentado. 38, né? Um pouquinho aumentado. VD de tamanho normal. Aqui a fração de ejeção pelo Simpson. É porque eu não estou enxergando isso aqui, quanto é que está? 30%, né? A disfunção importante do ventrículo esquerdo. Esse aqui é o método que a gente faz para ver a função do ventrículo esquerdo pelo bidimensional. Você mapeia na sístole e na diástole todo o endocárdio do ventrículo e o aparelho calcula a fração de ejeção. Então, é uma disfunção importante do ventrículo esquerdo. Aqui é fazendo pelo modo M, né? Ali era pelo modo B, aqui é a função pelo modo M. Aqui é onde eu faço o corte das paredes e faço o cálculo da distância na diástole, do ventrículo esquerdo e na sístole, e o aparelho me calcula o ventrículo esquerdo aumentado, bem aumentado, com a disfunção realmente importante. 34% pelo Teicos e 30% pelo Simpson, né? Pronto, pode passar. Que é para mostrar a função diastólica. Bote próximo, por favor. Para mostrar que tem uma disfunção diastólica pseudonormal, tipo 2. Ou seja, já uma disfunção diastólica já de grau moderado. Tem os vídeos. Aqui é para mostrar os vídeos, aquele corte inicial, né, o exame dinâmico. Um ventrículo esquerdo aumentado com hipocinesia difusa de todas as paredes. Aqui, ó, válvula mitral, aqui válvula aórtica, aorta ascendente, átrio esquerdo e aqui ventrículo direito. Certo? E aqui é para mostrar justamente isso, que tem um ventrículo aumentado com hipocinesia difusa. Aqui mostrando no colorido o refluxo mitral. Que pelo meu ver tem um refluxo importante, enchendo todo o átrio esquerdo, também está, inclusive, circulando aqui o átrio. Aqui é um exame um apical, 2 câmaras, certo? Que a gente vê aqui ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, válvula mitral, hipocinesia difusa, e bem aqui nessa ponta a gente começa a ver essa imagem hipoecogênica, sugestiva de um trombo aqui na ponta do ventrículo. Um ventrículo dilatado, com hipocinesia, um comprometimento maior ainda da ponta do ventrículo, e essa imagem aqui de um trombo na ponta do ventrículo, né? Ou seja, o sangue vem e entra, ele circula mais lento dentro do ventrículo por conta, né, da disfunção, não tem uma contração efetiva, o sangue fica circulando mais lento e a ponta é justamente o local onde fica mais predisposto à formação de trombos. Aqui o apical de 4 câmaras, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito, válvula tricúspide, átrio esquerdo, válvula mitral, mostrando o refluxo, praticamente enchendo todo o átrio. E a ponta a gente vê, quando angula um pouquinho, que tem a imagem do trombo na ponta do ventrículo. Aqui novamente para mostrar o refluxo mitral.
enchendo todo o ventrículo. Agora, a válvula, ela só tem um pouquinho de espessamento do idoso. Eu não vejo nada nem de cordoalha rota e imagens de vegetação. Provavelmente deve ser disfunção aí de músculo papilar, né? E que está dando esse refluxo importante da válvula. Aqui é um corte apical de 4 câmaras para mostrar o ventrículo dilatado, hipocinético. E se vocês estão notando, a gente vê esse contraste espontâneo, ou remora, que a gente chama, que é o quê? Isso aqui, por conta da disfunção do ventrículo, o sangue ele circula mais lento aqui dentro do ventrículo. Você vê o movimento dele. Isso aqui é que realmente é o precursor de formação de trombos, ou seja, o sangue, quanto mais lento, menor a velocidade, maior o risco de formação de trombos, né? Então, ou seja, ele tem tanto contraste por conta da disfunção do ventrículo e já formou um trombo aí na ponta do ventrículo. Aqui é a imagem também do 2 câmaras. Inclusive, aqui está mostrando, nesse corte aqui, é um corte apical de 2 câmaras, onde a gente vê parede inferior, você nota que ele faz essa região, ela abaula um pouquinho para fora, ou seja, tem uma região de discinesia aqui na base da parede inferior, certo? Então, provavelmente por conta disso aí, está fazendo a disfunção do músculo papilar e essa válvula não está funcionando corretamente, por isso que está tendo aquele refluxo importante, né? Então, não sei se vocês notam que ele faz a baula para cá. Então, isso aqui é um movimento discinético da parede do ventrículo. Só outro apical para mostrar realmente dilatado e hipocinético. Só dilatação moderada do ventrículo, importante do ato, discinesia, fibrose da região inferior, daquele segmento basal onde abaulava, hipocinesia importante das demais paredes do ventrículo, disfunção importante, uma fração de ejeção pelo modo bidimensional ou pelo Simpson de 30%. Uma disfunção diastólica moderada, uma presença de um trombo, ele está móvel, como vocês viram, ele, né, movimentando, balançando, está preso lá na ponta com essas medidas. E a regurgitação mitral é importante. Então, é uma cardiopatia isquêmica com uma disfunção ali de músculo papilar, insuficiência importante, disfunção sistólica importante e um trombo na ponta do ventrículo. Obrigado. Agora o CD do cateterismo que ele fez no prontocárdio. Bom, aqui nós vemos a coronária esquerda, numa projeção oblíqua anterior direita, a coluna está à direita do paciente. Temos aqui coronária esquerda, o tronco aqui da coronária esquerda, descendente anterior para cá, que parece estar fechada, o ramo diagonal grande, com lesão severa, e a circunflexa para cá. Então, circunflexa não parece ter lesão severa. E a lesão severa aqui nesse ramo intermédio, um ramo diagonalis. Descendente anterior, aparentemente ocluída. Então, aqui é uma spider, uma projeção que a coronária fica no formato de aranha, que a gente vê melhor a emergência aqui do tronco da coronária esquerda com os seus ramos. A circunflexa, que vai aqui para cima da coluna, que aqui aparece uma lesão severa, que não aparecia lá em oblíqua anterior direita. Essa é uma oblíqua anterior esquerda, a coluna está à esquerda do paciente. Então tem uma lesão severa também proximal na circunflexa, que não dava para ver. Tem uma lesão severa nesse ramo intermédio, a gente vê melhor na outra projeção, o diagonalis. E a descendente anterior, que devia sair para cá, está ocluída. E de novo a lesão severa da circunflexa, no terço proximal, na transição do terço proximal para o terço médio. Voltou lá para o oblíquo anterior direita, mostrando de novo aqui a descendente anterior, acho que com aspecto de fechada e depois recanalizada. Que ela desce para cá. Parece. Isso.
ventriculografia, não foi feito com catéter adequado. O catéter que se costuma fazer ventriculografia, chamado catéter de pigtail, aqui na extremidade dele, ao invés de ser uma extremidade reta, é uma extremidade curva, e o contraste é injetado numa bomba de alta pressão. Como ele é injetado numa bomba de alta pressão, para que opacifique todo o ventrículo esquerdo, se você utilizar a bomba de ventriculografia com o catéter terminado assim, então tem o risco de ferir a parede do endocárdio do ventrículo esquerdo. Então, provavelmente estava faltando o catéter lá de pigtail, foi utilizado um catéter angiográfico e aí foi feito, a injeção foi feita manual e não com a bomba. Com isso, a opacificação fica muito pobre do ventrículo esquerdo, e a gente perde informação sobre a função ventricular, aqui pela ventriculografia. Então, temos duas partes do exame, coronariografia e ventriculografia. Agora, coronariografia da coronária direita, em oblíquo anterior esquerda, coluna esquerda do paciente, essa aqui é a coronária direita, tortuosa, fina, tem um estreitamento aqui no terço proximal, um estreitamento difuso que ela segue afinada também. Não sei se também se ela fechou aqui ou se é uma coronária direita hipoplásica. A doutora Rochelle estava falando em circulação colateral, então a gente vê circulação colateral aqui também, então provavelmente circulação da coronária direita para a coronária esquerda, enchendo por aqui. Pode pôr as conclusões, A única descrição do CAT que a gente tem é que o relato que veio o manuscrito de Messejano com uma DA ocluída, uma CD ocluída e uma CX ocluídas 80%. Essa é a única descrição que a gente tem. Pronto, ele está em uso atualmente de AS 100mg, Isordil 30mg dia, Losartana 50, Carvedilol 25 dia, Espironolactona 25, Simvastatina 40 e Clexane terapêutico pelo trombo do ventrículo. A nossa dúvida é se ele deveria ser submetido à cirurgia, já que ele é totalmente assintomático, ou se ele deveria ir de alta com a terapia clínica otimizada. Ele está assintomático desde que chegou aqui, está assintomático. Desde quando entendeu? Anda nos corredores, não sente nada. 78. Então, paciente do sexo masculino, 78 anos, hipertenso, tabagista, teve uma dor precordial mais intensa recentemente, que é possível que tenha coincidido com o infarto, que a gente vê, ou pelo menos a gente não sabe se ele teve mais de um infarto, porque no eletrocardiograma ele tem uma zona inativa inferior, a zona inativa anterior, anteroseptal, sugerindo que ele já deve ter tido 2 infartos. Um no fechamento da coronária direita e outro no fechamento da descendente anterior. E que um episódio semelhante a esse tem tido 12 anos atrás, 13 anos atrás, e ficou assintomático nesse período, né? E depois de internado, o paciente está assintomático. Então, um paciente de 78 anos, né, ele é diabético? Não, né? Não, né? Com doença coronariana difusa, né? Disfunção miocárdica também. Assim, teoricamente, se você for analisar a anatomia coronariana, até ele poderia se beneficiar de uma revascularização miocárdica cirúrgica. Agora, para isso, a gente teria que ver o benefício, né, pesar o risco-benefício dele. Teria que ver essa viabilidade miocárdica, né, eu acho que seria importante ver essa parede anterior dele, como é que está, se está realmente tem muito miocárdio viável ainda, ou não, e avaliar a necessidade real de revascularizar essa diagonales, né, e essa circunflexo. A DA está totalmente ocluída e não enche por colateral, né, ou enche? Pô, na dúvida, né? Que é mais importante. Pois é, eu teria... E a insuficiência mitral é importante, né? Provavelmente por disfunção de músculo papilar. Eu realmente ficaria tendencioso a manter um tratamento clínico. Se ele está totalmente assintomático, está, né, com uma boa capacidade funcional,
tudo, eu tenderia, minha tendência, fumante, né, ex-tabagista, eu tenderia a manter um tratamento clínico e acompanhamento. Só um detalhe, porque assim, na verdade, a gente trouxe mais casos para a sessão, porque na segunda-feira a gente mostrou o CD do CAD pelo João Marcelo, certo? E aí ele, pela anatomia coronariana, ele achou que não tinha como revascularizar. Aí por conta disso, ele descartou a cirurgia de revascularização miocárdica. Aí a dúvida maior seria pela insuficiência mitral, porque o paciente, na verdade, ele nunca teve queixa, não tem clínica de insuficiência cardíaca, ele nem usa diurético, não tem queixa de ortopneia, dispneia paroxística noturna, não tem dispneia nem a grandes esforços, assim, a médios esforços pelo menos, né? Grandes não dá nem pra gente avaliar que ele está internado, né? Mas assim, ele não tem clínica de insuficiência cardíaca. Aí ele estava falando, mas se teria benefício, a dúvida é se a gente faria a cirurgia por conta da insuficiência mitral. Que ele disse que pela anatomia coronariana não teria como fazer a revascularização miocárdica. Era 69 eu também não lembro. Fração de ejeção de 30%. Era isso que eu ia comentar, né? Assim, anatomia coronariana, pela anatomia coronariana, eu pensaria numa tentativa de revascularização mesmo com aquela DA fechada, mas eu mostraria para o cirurgião, né? Realmente a palavra final é dele, né? Se ele acha que anatomicamente não há leito, né? Então a gente... E 57. 69 e 57. Bem, mas ele tem assim insuficiência mitral, é assintomático. Bem, o paciente, na indicação de cirurgia valvar mitral, no paciente assintomático, a diretriz ela recomenda que você acompanhe principalmente os diâmetros cavitários e a fração de ejeção. Normalmente, uma insuficiência mitral com fração de ejeção abaixo de 60%. Um diâmetro sistólico, se eu não me engano, acima de 75 e diastólico de 55, é o contrário. Diastólico 75, sistólico 55, né? Não, mas isso para insuficiência ótima. Para mitral seria acima de 40. É menor, né? Pronto, estou confundindo com o aórtico. O senhor lembra o valor? 40 e 65, 70 mitral, 55. Então é menos, exatamente. Então assim, a gente se guiaria pelos tamanhos. Então aqui ele preenche, né? Ele tem 69 de diastólico e tem 57 de sistólico. E tem uma disfunção ventricular importante. Eu não sei quanto tempo ele permaneceria assintomático com essa disfunção ventricular sem uma intervenção. Se o status de performance não for muito baixo, que impeça uma cirurgia, né? Eu acho que deveria ser tentado pelo menos a abordagem da troca valvar, da plastia, de acordo com a avaliação, né? Eu voto pela intervenção. Ou plastia ou troca valvar mitral, de acordo com a análise do cirurgião, né? E já que o cirurgião disse que não é possível revascularizar, então seria só intervenção valvar mesmo. Eu discordo da opinião do cirurgião que não é possível revascularizar. No final das contas, quem vai decidir é ele mesmo, quem que opera ele, né? Não somos nós, mas eu acho que tem leito distal, pode não ser um leito perfeito, mas acho que tem leito distal, tem bastante ganho para esse paciente, uma cirurgia de revascularização do miocárdio, e concomitante deve ser feita uma técnica para correção da insuficiência mitral. Aí o cirurgião pode ver lá no momento se o paciente é adequado para plastia mitral, um eco transesofágico pré-operatório pode ajudá-lo nessa decisão, e o cirurgião também pode avaliar durante a cirurgia se é possível fazer a plástica. Se não, uma troca valvar mitral redundaria numa cirurgia menos prolongada. O score de risco da Sociedade Europeia de Cardiologia dá 8,6%. Isso aqui em grandes centros, em condições absolutamente ideais, né? Normalmente para nós aqui que não temos condições ideais, acho que pelo menos no mínimo a gente dobra, né? Isso aqui iria para uns 15%. E aqui ainda não contempla a associação de cirurgia de revascularização do miocárdio com cirurgia valvar, né? Porque a cirurgia quer dizer outras além da troca valvar, né? Então isso seria 8,6% na Europa se fosse só revascularização do miocárdio, né? Então nós não temos as mesmas condições de ir lá e vamos associar uma cirurgia valvar. Então eu imagino que esse paciente tem um risco cirúrgico aí, acho que talvez em torno de 20%.
mas é o que tem para ser feito para ele, tanto em termos de doença coronariana quanto em termos da insuficiência mitral. Acho que ele precisa ser operado, assumindo que o risco cirúrgico é alto, conversando com ele, com a família, ele estando ciente que o risco cirúrgico é alto. Ele tem 78 anos com corpinho de 78, ou mais ou menos. Eu não estou me lembrando dele. Ele é rígido, porque dá vontade realmente de fazer tudo, né? Assim, o Dr. João Marcelo viu, não sei se seria vantajoso a gente mostrar para mais alguém, né? Só ele que viu? Não, porque a nossa dúvida era, assim, a ideia era, o Dr. Roberto pensou em tratamento clínico, já que ele estava totalmente assintomático, e já tinha a ideia do cirurgião de que não era possível revascularizar. Mas tem diâmetros cavitários aumentados, tem disfunção sistólica importante, iria pelo menos para troca, ou plástica também, eu voto pela cirurgia. E assim, não só da intervenção valvar, mas também cirúrgica, como o Dr. Ricardo falou. Eu não sei se valeria a pena a gente mostrar para mais um olho, né, cirúrgico, né, que era só ruim, né. Não, ele quer fazer só a troca valvar. A gente é que tá querendo as duas coisas. Então, assim, eu acho que poderia, o que você acha? A gente pediria uma segunda opinião, né? O risco perioperatório é muito grande, transoperatório. É verdade. E aí a gente decide. Paciente masculino de 71 anos, ele é aposentado, era vendedor, casado, natural de Uburetama, procedente de Fortaleza. Uruburetama. Urubu. Queixa principal é falta de ar. A história dele, ele é um paciente previamente ístido, se considerava previamente ístido, né? Ele refere que no dia 31 de junho desse ano, ele apresentou uma dispneia súbita com síncope e foi levado à UPA, onde foi tratado e orientado a procurar um cardiologista. Ele não tem nenhum relato dessa história, só mesmo que ele diz, né? O paciente procurou então um cardiologista particular, que solicitou um eco, iniciou o tratamento para IC com digoxina, sustrato, captopril, carvedilol e furosemida. E a acompanhante refere que o paciente não fazia uso adequado das medicações, esquecia de tomar um dia, aí lembrava, tomava 2 no outro, com a digoxina. Então, aí quando ele começou a tomar, ele começou a sentir queixa de cefaleia, tontura durante um mês, e no dia 4/9 ele apresentou um quadro de cefaleia holocraniana de forte intensidade, associada a náuseas, vômitos, além de dispneia, tontura, até que perdeu a consciência. Foi encaminhado então ao hospital de Messejana e evoluiu com bradiarritmia, necessitando de um marca-passo provisório. No dia 16/9 de 2015, ele removeu o marca-passo sem necessidade de um definitivo e com melhora dos sintomas cardíacos. De história patológica pregressa, ele só tem hipertensão, nega diabetes. De psicossocial, ele é estabagista e ex-etilista. De história familiar, ele tem forte história para câncer, né? De tanto pai quanto irmãos. E de problemas cardíacos também. Aí no IOA, ele refere uma perda ponderal de 10 quilos em 3 meses, nesse período, de julho para cá. E ele refere também uma história de 30 anos de uma urgência miccional, retenção urinária, e durante o internamento messejano ele evoluiu com uma incontinência urinária importante e posterior com uma retenção urinária aguda, que fez um bexigoma e teve que ser sondado. Inclusive ele está até hoje sondado, porque ele tem essa retenção muito forte. Voltou, teve que botar de novo. No mesmo dia foi.
Quando ele foi sondado, ele evoluiu com uma hematúria franca, com coágulos. Até ele chegar aqui, era sangue mesmo a urina, né? Até que a gente fez a sondagem com irrigação, e aí agora ela está mais clara. De exame físico, ele tem um estado geral bom, ele é hipocorado, 2 cruzes em 4, desidratado. Na ausculta cardíaca, ele tem um sopro sistólico de 3 cruzes em 6, mais audível no foco mitral, e um sopro diastólico de 2 cruzes em 6 em focos da base. O murmúrio, a ausculta pulmonar é normal. O abdômen, a gente não palpa massas, é inocente. De extremidades, ele tem pulsos periféricos palpáveis, simétricos, não tem edema. Ele chegou aqui sem dispneia, sem ortopneia, sem dispneia paroxística noturna. Ele, do ponto de vista da IC, ele está assintomático. A pressão dele é divergente? Não, normal. Esse é o ECG dele. Tem uma frequência em torno de 60. Um ritmo sinusal, regular. A condição atrioventricular, ele tem um BAV de primeiro. A condição intraventricular é normal. Ele tem sobrecarga, né, de VE. E uma alteração de repolarização em parede lateral. Tá terminando o mês, o pessoal tá dando laudo de eletro direitinho, né? Então, ritmo sinusal, regular, uma pequena irregularidade aqui, mas pode ser só respiratória, né? Intervalo PR no limite, né? Talvez 0,24. Eixo discretamente desviado para a esquerda, mas não patologicamente. E o que chama realmente mais a atenção é a sobrecarga ventricular esquerda importante, né? Ele preenche critérios de Cornell, preenche critérios de voltagem isolada. Eu ontem revisando lá para dar aula de sobrecarga, Cornell tem 96% de especificidade, né, quando presente no ECG, tem especificidade muito boa. E alteração de repolarização, principalmente na parede, tem na parede inferior, não sei se aqui foi interferência, mas na parede lateral, né? E que na presença de sobrecarga ventricular pode sugerir um padrão strain, né? Só acrescentando uma coisa, o paciente que tem uso digital, você pode ter essa alteração de repolarização aqui e ela acaba sendo menos valorizada, né? Então, nos critérios de sobrecarga ventricular, quando está em uso digital, a gente valoriza menos essa primeira porção assimétrica da T na parede lateral. Mas é isso mesmo, viu? Só acrescentando isso que o doutor Rochelle falou, isso aqui é um sinal de impregnação digitálica. Às vezes as pessoas confundem e falam intoxicação digitálica. Intoxicação digitálica é um critério clínico baseado em dosagem laboratorial também, acima de 1,8 nanograma por ml. Tanto na intoxicação quanto na impregnação você tem o mesmo padrão. Então você não pode falar em intoxicação pelo eletrocardiograma, né? Falar em impregnação como a doutora Rochelle falou mesmo. Tá rodado e o seio cossofrênico tá. Mas o que a gente vê mais assim é a cardiomegalia, né, nesse raio-x. E essa opacidade aqui em hemitórax direito, que ele vem com uma história de uma pneumonia tratada em messejana. Então acho que ficou, né? Então tem um aumento da área cardíaca, mais ou menos de 3 cruzes em 4, acústica de ventrículo esquerdo, porque a ponta do coração mergulha aqui no diafragma. Você acha que tem opacidade pulmonar? Eu não consigo ver por essa radiografia. Eu acho apenas um hilo mais túrgido, mas que poderia ser congestão. Não me chama muita atenção, não. De perfil.
Certo. Os exames laboratoriais dele, ele só mostra a anemia, né, de 7,5. Esses foram os que trouxe de messejana. E hoje ele já tá um pouquinho maior a hemoglobina dele, tá de 8,5. Então, anemia Uma anemia é hipocrômica e microcítica hipocrômica, né? Isso. Eles não tem leucocitose, diferencial normal, as plaquetas normais. A PCR dele tá normal, né? Assim, um pouquinho aumentada, mas acho que é tá resolvendo o quadro da infecção. Sem alterações. O magnésio. Três? É 0,5. É 0,5, é. É 0,5, é. É 0,5. É. Ele tinha uma alteração também, o magnésio um pouco baixo e a alteração das enzimas hepáticas um pouquinho aumentadas. E o que chamava a atenção, o colesterol dele muito normal. Muito baixo. É. Triglicerídeos de 60. E um PSA total normal, de 2,4. No sumário de urina, quando ele chegou, que a gente logo pediu, ele estava com a cor bem vermelho e as hematura maciça, tanto que eles não conseguiram fazer a sedimentoscopia normal, direito, né? Tinha uma cruz de proteína e 2 cruzes de leucócitos. Aí, já no dia 23, depois da sondagem com irrigação, já estava amarelo citrino, mas continuava com 3 cruzes de hemoglobina e hemácias numerosas. Aí, esse foi um eco transtorácico que ele trouxe de messejana, a gente só tem um laudo dele. Daqui tem. Tá. Do transtorácico de messejana, ele tem um aumento importante de átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, um aumento discreto de átrio direito, um VD normal, hipocinesia difusa de ventrículo esquerdo de grau importante, uma disfunção sistólica importante, variação de ejeção de 30%, uma disfunção diastólica de VE, tipo alteração de relaxamento no estágio 1, importante insuficiência mitral, importante insuficiência tricúspide com uma PSAP de 95, importante insuficiência aórtica com gradiente máximo de VE aorta de 26 milímetros de mercúrio, e uma imagem filamentar móvel aderida à válvula não coronariana aórtica medindo 12 por 2 milímetros, prolapsando para o VE, causando falha de coaptação entre as válvulas sugestivas de vegetação, mas não visualizada imagem sugestiva de abscesso. A aorta torácica dilatada, desde a raiz até o arco, um pericárdio com discreto derrame adjacente às câmaras direita, e a veia cava inferior túrgida e não colabava com a expiração. Aí ele estava em evidência da insuficiência cardíaca, né, nessa época. E o transesofágico que ele fez mostrou ainda a imagem filamentar, né, presa à extremidade da cúspide não coronariana, sugestiva, confirmou essa imagem, por isso que eles fizeram o transesofágico. Aí, quer ver o daqui? Bom, esse exame foi o colega que fez, mas eu estava na sala, então eu acompanhei também, vi, né, aqui é um corte longitudinal, ventrículo direito, septo interventricular, ventrículo esquerdo, parede posterior, válvula aórtica, aórtica ascendente, átrio esquerdo, válvula mitral, certo? Aqui a gente nota que a válvula aórtica está espessada. Pode passar, porque são muitas imagens, eu vou falar só as que tiverem mais importância. Aqui ele fez a medida das cavidades, um aumento do átrio, a fração de ejeção pelo teicos, 38, né? Disfunção moderada do ventrículo esquerdo. Pode passar. Aqui é novamente um longitudinal, mas pode passar.
Aqui também é um longitudinal com um corte aqui, ó, se vocês estão vendo aqui o detalhe que a gente faz para poder retirar, como você retira uma fatia para fazer as medidas das câmaras, na diaste e na cisto, e da fração de ejeção, que ele já deu em torno de 38%. Pode passar. Aqui é um corte apical de 4 câmaras, que a gente vê ventrículo esquerdo, septo interventricular, ventrículo direito, válvula tricúspide, átrio direito, válvula mitral, átrio esquerdo. Pode passar? Aí tem muito ganho, não dá pra gente dizer se aí realmente era contraste espontâneo ou não. Pode passar. Também um corte apical de 4 câmaras, aí eu não tô vendo. Pode passar. Aqui ele estava fazendo a medida da aorta, acho que está dilatada aqui, 41, pode passar. Pode passar. Aqui ele fazendo o modo M da válvula mitral, a gente corta em cima da válvula mitral, vê o folheto anterior e o folheto posterior, isso na diástole e aqui na sístole quando está fechada a válvula. Só para detalhar, um módulo M da válvula mitral. Pode passar? Pode passar? Aqui ele fez novamente a função, 40%, ou seja, moderada, 38%, 40%, né? A disfunção com aumento leve do ventrículo esquerdo, contém dilatação da câmara, aliás, um aumento importante, né? 71 na diástole e 51 na sístole, né? Com disfunção. Então, dilatação do ventrículo, dilatação importante com disfunção moderada do ventrículo. Pode passar? Aqui, pode passar? Só refluxo pulmonar. Aqui é um fluxo tricúspide, para mostrar que o paciente tem uma disfunção diastólica, tipo 1, tipo do relaxamento, com a onda E menor do que a onda A. Pode passar? Um Doppler tissular, só para poder comprovar que tem disfunção diastólica tipo 1. Pode passar? Pode passar? Aqui ele fez aqui é o corte apical de 4 câmaras, com um zoom do átrio esquerdo e da válvula mitral, onde ele mostra uma regurgitação mitral, aqui pelo menos de grau moderado, certo? Que está enchendo, que é um jato excêntrico. Realmente ele teve muita dificuldade em detalhar, assim, dizer o grau da regurgitação mitral, mas assim, foi feito várias medidas, várias medidas, por isso que tem muitas imagens aí, e a conclusão que ele chegou, que era uma regurgitação moderada, a importante, não conseguiu caracterizar mesmo como importante, por conta de todos os critérios. Agora é um refluxo excêntrico, né, que vem margeando aqui a parede lateral do átrio, e atinge aqui quase a ponta. Pronto, pode ir, pode passar. Pode passar. Aqui também mapeando o refluxo para poder fazer as medidas. Pode passar. Novamente, outro corte da mitral com refluxo. Ó, ele fez a vena contrata de 0,4, 48, 0,5, que fica pelas medidas, né? Como se fosse uma regurgitação moderada. Pode passar. Pode passar. Aqui ele está fazendo a medida do refluxo aórtico, que realmente é uma regurgitação aórtica importante. Pode passar, pode passar. Aqui ele mostrando o fluxo na aorta abdominal, um fluxo reverso. Aqui você vê o fluxo sistólico e um fluxo reverso diastólico aqui, contínuo na aorta abdominal, confirmando uma regurgitação aórtica importante. O próximo. Aqui no arco aórtico, no início da aorta descendente, também mostrando o fluxo reverso, aqui, contínuo, em toda a diástole, para comprovar a regurgitação aórtica. Pode passar? Ele fazendo a medida do arco, isso aqui é o arco aórtico, certo? Com os vasos da base, início da aorta descendente. E aqui ele está fazendo a medida do arco, um pouquinho dilatado aí, 31 até 30 aí nessa região, pode passar. Aqui novamente ele vendo o refluxo mitral, pode passar. Pode passar, fazendo a medida do VD, fazendo a medida de volume, de átrio, aumentado, pode passar. Aqui novamente, um aumento aqui já de grau
praticamente importante. 50, 47. É, um aumento do átrio esquerdo. Pode passar? Aqui ele estava fazendo a medida do VE, ou pelo bidimensional, a função, que é pelo bidimensional ou do Simpson. Pode botar o próximo. E aqui mostrando em torno de 40%, disfunção moderada do ventrículo. Pode passar? Pode passar? Pode ir. E aqui é um corte longitudinal com zoom na válvula aórtica. O exame dinâmico a gente vê melhor a imagem. Então a válvula aórtica está espessada, a aorta ascendente é dilatada, e a gente vê essa é uma imagem filamentar que fica aderida ao folheto não coronariano e oscila bastante, realmente sugestivo de vegetação aí nessa válvula. Pode ir? Pode passar? Pode passar? Aqui novamente o refluxo mitral, pode passar? Pode passar? Pode ir? Vamos ver se a gente encontra os exames dinâmicos. Pode passar? Acho que já está voltando aí. Vamos ver se tem os filmes. Só que estão todos. Dá para passar um atrás do outro os filmes ou tem que ir escolhendo de um por um? Porque eles estão todos misturados aí no meio das imagens. Ó. Pronto, são todos esses aí. Eu só vou detalhar o que for que tiver de mais importante. Aqui é um corte transverso da base, a aorta está no corte transverso com os 3 folhetos, coronariano direito, coronariano esquerdo e não coronariano. Aqui o que dá para a gente ver é que a válvula está espessada, né? Não dá para definir melhor a imagem aí não. Pode ir para o próximo. Aqui é um corte apical de 4 câmaras, mas aqui não dá para detalhar. Pode passar? Novamente, passe o próximo, por favor. Aqui é um corte longitudinal para mostrar aqui o refluxo. Você vê a válvula aórtica, a aorta ascendente, ventrículo esquerdo e um refluxo aórtico, um jato bem largo, ocupando toda a via de saída, realmente mostrando que é uma regurgitação aórtica importante. E aqui a válvula mitral, com esse refluxo que vem excêntrico, que a gente vê que ele vem e bate mais ou menos quase aqui no teto, mas é um jato que vem excêntrico, que ficou em classificação moderada, importante. Um corte transverso do ventrículo para mostrar que tem uma hipocinesia difusa do ventrículo. Aqui os 2 músculos papilares, anterolateral e posteromedial. Pronto, pode passar. Aqui é um zoom novamente da válvula aórtica e a gente vê, é uma imagem, porque aqui está muito espessada a válvula, mas a gente vê uma pequena linguetinha, uma imagenzinha filamentar que fica caindo aqui dentro da cavidade. Que aqui não está tão evidente. O próximo, aqui outro zoom, mostrando o refluxo aórtico importante, ocupando praticamente toda a via de saída. O próximo. Bem aqui, ó, se vocês notarem, na hora que fecha, tem essa imagenzinha aqui filamentar no folheto não coronariano, e ela fica oscilando ó, e movimentando, bem nessa regiãozinha aqui. Quando você olhar, você vê, ó, aquela coisinha, um filamentozinho, bem pequenininho, ó, quando fecha, no finalzinho você vê a imagenzinha, que é uma imagem realmente sugestiva de vegetação aí nessa região. Ó, você vê que vem e o folheto até ele cai um pouquinho, né, dentro aqui da cavidade, ó, não tem uma coaptação adequada, né, você vê que vem essa imagem, por isso que está dando essa regurgitação aórtica importante, que o folheto está acabando não coaptando aí bem adequadamente. Próximo, aqui novamente, só para mostrar o próximo, aqui é para mostrar, é um corte transverso da base, onde a gente vê a aorta aqui, no corte transverso, e a artéria pulmonar com seus ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo, tá uma imagem bem bonita da gente ver, e a válvula pulmonar. Certo? Aqui eu só sou para poder mostrar a vocês, está dilatada aqui essa artéria pulmonar, provavelmente deve ter hipertensão pulmonar associada. O próximo, aqui é um corte transverso da válvula aórtica, com um zoom, você vê bem os 3 folhetos, ó. Folheto
coronariano direito, coronariano esquerdo, não coronariano. Aqui a gente não consegue visualizar bem a imagem, a gente só vê que as extremidades desses folhetos estão espessadas e tem uma calcificaçãozinha aqui, ele é idoso, né? Tem uma calcificação aqui na base, sugestivo de uma esclerose mesmo senil do idoso. Próximo. Aqui é um zoom da região que está pegando tanto a mitral como a aorta. Você continua vendo aqui aquela imagenzinha bem pequenininha aqui oscilando da vegetação. E aqui ele quer mostrar que o folheto mitral tudo bem, está espessado, mas ninguém vê ruptura, ninguém vê cordoalha rota, ninguém vê imagem de vegetação aí nessa região. Pode passar. Aqui é para novamente mostrar o refluxo mitral. Você vê que esse jato é excêntrico e não ficou realmente caracterizado como importante. Moderado, importante, ficou ali no limite. E o refluxo tricúspide, que tinha sido dito como importante, é pequeno, muito pequeno na realidade. Ninguém encontrou esse refluxo tricúspide importante de maneira nenhuma. Um refluxo muito pequeno da tricúspide. Pode passar o próximo. Vamos ver se tem alguma foto. Não, outro, pode ir. Não, mas só para detalhar aqui que tem um derramezinho pericárdicozinho discreto aqui na parede posterior, essa falhazinha aqui de ecos, né? Certo? É um pequeno derrame pericárdico, ele também tem uma disfunção ventricular, né? Está com essa vegetação, então tem muitas causas para formar esse derrame, mas é um derrame pequeno. Próximo. Aqui é para mostrar o jato da regurgitação aórtica. Você vê que é um jato bem largo, ocupando e chega a atingir até a ponta aqui do ventrículo, para realmente mostrar que é um jato de regurgitação aórtica importante. Próximo. Aqui é a aorta descendente, que ele fez só para mostrar o fluxo reverso, ou seja, o fluxo que retorna de novo para o coração, né? Ou seja, por causa da regurgitação aórtica importante. Próximo. Pode passar? Pode passar. Aqui novamente o refluxo mitral, moderado, pelo menos moderado, né? Pronto. Próximo. Novamente o refluxo mitral. Próximo. Aqui ele está tentando pegar o refluxo tricúspide. Vocês veem que praticamente a gente não vê nada aqui. É só um jatozinho pequeno, ou seja, um refluxo tricúspide mais pequeno, discreto. Não tem refluxo tricúspide importante. Próximo. 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 Novamente, só o refluxo aórtico, importante. Próximo, próximo. Agora ele tem uma disfunção moderada do ventrículo também, né? Ele tem uma disfunção moderada do ventrículo, né? Viu, Rochelle? Ele tem uma disfunção moderada do ventrículo também, né? Eu não sei até que ponto acaba... aqui também. Aqui, mostrando para vocês o contraste espontâneo, ou seja, o fluxo lento, você vê essa névoazinha, ou seja, é o fluxo de sangue lento dentro da cavidade. E aqui o átrio esquerdo, não sei se vocês estão vendo essa regiãozinha aqui, é aqui a auriculeta esquerda. Como está tudo dilatado, aí a gente consegue visualizar aqui pelo eco transtorácico a auriculeta esquerda. Essa imagem assim, parecendo uma vírgula, de cabeça para baixo, tá vendo? Isso aqui é a auriculeta esquerda. Próximo. Aqui novamente só mostrando a válvula aórtica, a aorta dilatada e a imagem filamentar aqui na válvula aórtica. Próximo. Aqui é só ele mostrando a veia cava, onde a gente faz a medida do diâmetro e vê o colabamento dela para poder fazer o cálculo da pressão da artéria pulmonar. Pronto, próximo. E assim, a conclusão, que foi que ficou, tu botou a conclusão dele, mas assim, tem dilatação das câmaras, uma disfunção moderada do ventrículo por uma hipocinesia difusa. Não, mas eu estou concluindo pelo tudo assim que eu vi, né? E que ele viu a imagem sugestiva de vegetação no folheto não coronariano, com a regurgitação aórtica importante, um refluxo mitral, a válvula mitral aparentemente não tem cordoalha rota, não tem vegetação na válvula mitral e tem um refluxo excêntrico da válvula mitral que ele considerou moderada importante. Um refluxo tricúspide leve e uma pressão da artéria pulmonar, eu não sei, eu não vi a medida, eu não sei quanto foi que tem que estar no laudo.
déficit de relaxamento de VE, um ventrículo esquerdo com dilatação importante, função sistólica de ventrículo esquerdo levemente comprometida. Ele colocou uma fração de ejeção de 44. Uma leve dilatação da raiz da aorta, um aumento importante do volume do átrio esquerdo, câmaras cardíacas direitas de dimensões normais, válvula mitral de aspecto senil, com refluxo moderado é importante, com jato excêntrico. O padrão de fluxo mitral do tipo déficit de relaxamento sugere não haver refluxo mitral importante. Porque normalmente quando a gente tem uma regurgitação importante da válvula mitral, o padrão de fluxo da mitral é uma onda E bem grande com onda A, lembrando uma disfunção diastólica já, ou então como se fosse um padrão normal, agora com a velocidade da onda E muito alta, o que não batia, porque ele tinha um déficit de relaxamento, por isso que ele não conseguiu concluir como uma regurgitação importante, uma regurgitação mitral importante. Por isso que ele detalha isso aí. Aí ele colocou, né? Visualiza essa imagem filamentar em face ventricular da cúspide não coronariana da válvula aórtica, medindo 9,5 por 2 milímetros, que pode corresponder à vegetação. Aí um refluxo aórtico importante, uma veia cava inferior apresenta colabamento fisiológico. Aí, deixa eu só ver se... Ele não botou? Pelo menos Na conclusão, não. Deixa eu ver. Não lembro não, né? Pode ter sido. E tinha esse relato desse refluxo tricúspide aí importante que ninguém viu, mas vocês viram aí, praticamente não tinha um jato muito pequeno na válvula tricúspide, né? E a regurgitação mitral que vinha dando como importante está aí no limite, né? Que ele não conseguiu realmente concluir como importante. Foi isso. Ele não colocou a PSAP no... Eu também não vi nas fotos. Aí as hemoculturas foram colhidas e elas fecham hoje e estão negativas em andamento, que a gente ligou hoje lá. Fecham hoje à tarde. Mas aí já estava com antibiótico, não estava não? Ele tomou antibiótico lá. Era negativo. E o parecer da oftalmologia, né? O fundo de olho era normal, sem sinais de endocardite infecciosa, alterações vasculares retinianas. E a gente pediu o parecer da urologia, né, para ver, e tinha realmente uma próstata com 4 polpas digitais, fibroelástica, e a gente iniciou a finasterida e a doxazosina. E solicitamos ultrassom, que a gente vai fazer essa semana. E no momento o paciente apresenta-se estável, sem dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, sem edema. Mas a única necessidade dele agora é a sonda, né? Que ele não urina sem sonda. Não. Então, paciente de 76 anos de idade, com diagnóstico retrospectivo agora de endocardite infecciosa, com manifestação de insuficiência cardíaca, que foi tratado. Depois de tratado, resta uma insuficiência mitral de moderada a severa, insuficiência aórtica severa, insuficiência tricúspide leve, hipertensão pulmonar e aparentemente sem sinais de infecção atuais. Né? Bem, assim, a primeira vez que a gente viu o paciente na segunda passada, né, na realidade, o que chamava a atenção, além do quadro que ele tinha apresentado ao chegar em messejana de intoxicação digitálica, bradicardia e a insuficiência cardíaca, quando ele chegou, eu achei o paciente muito consumido, né? Eu pensei na possibilidade realmente de uma doença sistêmica, né? Pela idade, lembrei realmente de uma neoplasia, né? Quando veio essa possibilidade aí com essa história da presença da vegetação, reforçou um pouco essa possibilidade. Mas eu ainda não consigo imaginar a gente não fazer uma avaliação
para uma neoplasia que possa estar escondida. Ele tem uma anemia importante, ele vem evoluindo com essa hematúria que está se repetindo, né? E você chamou a atenção uma coisa, diz que o colesterol dele é muito baixo. Eu vi que o LDL não é tão baixo, mas assim, só para lembrar que há muita correlação entre níveis de colesterol baixo e neoplasias ocultas, né? E um dos casos em que foi relatado isso é justamente nas neoplasias de próstata, né? Então, assim, pela idade do paciente, mesmo com todo o quadro florido que foi iniciado, eu acho que ele possa ter endocardite dele, mas a gente não deve afastar essa investigação de uma doença neoplásica concomitante, certo? Em relação ao tratamento da endocardite, Dr. Ricardo fica em dúvida justamente pelo comemorativo dele ter feito antibiótico lá, né, no quadro de infecção respiratória, as hemoculturas estavam negativas, ele continua com a hemocultura negativa aqui, mas eu não sei até que ponto a gente não deveria tratar, já que aquela imagem está ali. Ele é frágil. Não, quando ele veio para cá, ele veio com tratamento da insuficiência cardíaca, né? Não tinha febre, mas ele usou para infecção respiratória. Não, ele não foi tratado como sendo endocardite, né? Ficou aquele paciente que vou começar antibiótico, eu não sei o que tem, né? Ele tem uma PCR, VHS eu não vi, né? PCR de 3,45. A minha dúvida era se o ponto de corte aqui era 3 ou se era de 0,5. Se for 0,5, tem 6 vezes, né? O aumento, né? Doutor Roberto? Ele tem um quadro, né, de endocardite, eu acho que não tem dúvida, né? Se a vegetação está bem clara, bem nítida, eu acho que ele não foi tratado, né? Pelo menos, de acordo com as normas, pelo tempo, eu acho que ele deve ser tratado, embora essas hemoculturas negativas, né? Deve ser tratado, talvez, pensando num víridas, alguma coisa assim, né? E pelas lesões valvares, ele configura um quadro que merece um tratamento cirúrgico, né? Portanto, a aórtica, indubitavelmente, insuficiência óssea severa, e a mitral, possivelmente, em se trocando a válvula aórtica, também, acho que trocaria também a mitral, né? Dupla prótese biológica, mas tratando antes o quadro de endocardite infecciosa. Agora, como a Rochelle falou, antes de tudo isso, também concomitantemente investigar se ele teria algum processo neoplásico que mudaria talvez toda a história, né, terapêutica dele, todo o prognóstico, todo, né, então faria investigação rápida de um quadro neoplásico, talvez gástrico, colo, próstata, alguma coisa, e concomitantemente acho que trataria a endocardite infecciosa. E depois de tudo isso, em não encontrando nada neoplásico, nada que que viesse a se contrapor a uma indicação cirúrgica, eu estudo hemodinâmico coronariano para depois cirurgia. Pegando assim, eu conheci ele no começo, né? Vi ele no corredor lá do Messejana. Ele chegou com um quadro. Chama atenção várias coisas, né? Primeiro, o fato do tratamento da insuficiência cardíaca no começo não ter sido aplicada talvez de uma forma mais convencional. Foi começado tudo para insuficiência cardíaca, inclusive digital, foi carimbo, sem avaliar corretamente o que ele tinha, né? Então, acho que desde o começo ele devia ter insuficiência aórtica, que o ventrículo já dilatou, já deu disfunção ventricular. E, inclusive, esse tratamento a gente anda vendo cada vez mais essas intoxicações digitálicas de pacientes que começam o digital sem a indicação correta, né? Então ele venceu a intoxicação digitálica, mas essa parte em relação à insuficiência aórtica, ou seja, ele tem
tem substrato para ter endocardite. É diferente, eu trouxe esse caso, porque apesar de ser parecido com aquele da semana passada, que era um paciente que tinha substrato para ter endocardite, mas que não tinha uma clínica como esse tem. Esse não, esse tem perda de peso, né? Esse tem outras coisas que pode ter neoplasia, mas pode ser tudo de uma infecção prolongada, né? Então, agora, ainda mais me lembrando dos antibióticos que ele fez, eu concordo mais ainda que tem que ser começado antibiótico para ele, para tratar endocardite de válvula nativa e depois, possivelmente, cateterismo, veias coronárias e tratamento cirúrgico. Bom, paciente de 76 anos com diagnóstico, a gente já falou prévio de endocardite, insuficiência cardíaca, insuficiência aórtica severa, insuficiência mitral de moderada a severa, insuficiência tricúspide leve, disfunção contrátil do ventrículo esquerdo. Eu vou deixar o comentário de endocardite para o fim, só corroborando o que já foi dito. Deve ser investigado neoplasia não só do trato geniturinário, mas do trato gastrointestinal, deve ser feita endoscopia digestiva alta, ultrassonografia abdominal, colonoscopia, se ele não tem nenhuma colonoscopia. O cateterismo se impõe porque ele tem lesão multivalvar, o eco lá de messejana parecia ser tricúspide severa, no eco daqui ser tricúspide leve, tem que ser feito um cateterismo completo, com coronariografia, que se trata do paciente de 76 anos, com ventriculografia esquerda, com levograma, com medida de pressão, cateterismo padrão com todas as informações que ele pode dar. Em relação à endocardite, vocês fizeram os critérios de Duke? Não preenche, né? Vamos só... eu estou com eles aqui, vamos só rever aqui. Então precisa de um critério maior, 2 critérios maiores, ou um maior e 3 menores, ou 5 menores. Dos maiores, ele não tem isolamento de agente típico, não tem hemocultura positiva, não tem nova regurgitação valvar. O que ele tem de critério maior é um achado ecocardiográfico compatível com vegetação. Então, ele tem um critério maior, precisa ter 3 menores. Quais são os menores? Fator predisponente para endocardite, droga injetável, doença cardiovascular predisponente. Se a gente considerar uma doença valvar, ele tem. Febre? Não. Fenômeno vascular? Não. Fenômeno imunológico, presença de fator reumatoide, glomerulonefrite, nódulo de Osler, mancha de Roth? Também não. Hemocultura positiva, que não preenche critério maior? Também não. Né? Então, ele não tem critério... não tem critério para endocardite, né? Assim, então, a gente tem que pensar bem, assim, se por um lado a gente tem um risco alto de submeter o paciente a uma cirurgia sem tratar uma possível endocardite, por outro ele não preenche critério para endocardite, né? A gente sabe que idoso não faz febre, né? Eu sei que não preenche, mas assim, ainda ficaria na dúvida pro réu, né? Porque ele pode não ter febre, né, nesse contexto. Gente, então aqui é um corte longitudinal, mostrando um átrio esquerdo bem aumentado, é uma válvula mitral, é uma válvula mitral reumática, você vê que os folhetos aqui espessados e não está abrindo com estenose mitral, a válvula não abre corretamente, assim, né, bem, né, uma abertura reduzida. Pode passar. Aqui foi só a medida da função, pode passar, eu só vou mostrar para você. Aqui é um modo M da válvula mitral, ou de uma válvula mitral reumática, que também é uma coisa, você vê a válvula com abertura reduzida e os folhetos retificados, né? Porque a febre reumática pega muito bem as extremidades dos folhetos. Então, é uma válvula mitral típica de estenose mitral. Folheto espessado, abertura reduzida e retificado, os 2 folhetos na hora da abertura dela, na hora da diástole. Pode passar. Aqui já é um corte do transesofágico, mas pode passar, que isso aqui não é o mais importante, não. Aqui também pode passar, que o que eu quero que eles vejam é O. Então, aqui o que foi que chamou muita atenção, aqui é um corte do transesofágico, aqui ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, a válvula mitral, e essa imagem enorme de um trombo saindo dentro da auriculeta, está preso aqui e oscilando aqui dentro da cavidade. Pode passar. Porque tem as imagens aí do transtorno, porque apareceu primeiro as do transesofágico, pode passar. Aqui é um corte do transesofágico, aqui mostrando os átrios estão em cima,
ventrículo direito, ventrículo esquerdo e a válvula tricúspide, ó, você vê que ela não fecha, ó, o tamanho do espaço que tem nela aqui, então reflui aqui uma grande quantidade de sangue, então realmente uma regurgitação severa. Então a válvula é espessada, os folhetos, as pontas encurtadas, não coapta que esses folhetos com a regurgitação tricúspide severa. Então aqui é um corte apical, dá para ficar rodando? Aqui é o corte apical, você vê aqui as câmaras direitas, um átrio direito enorme, o ventrículo direito grande, uma válvula tricúspide não fecha aqui os folhetos espessados, encurtados, e aqui reflui uma grande quantidade de sangue. E aqui nas câmaras direitas, a gente já vê a imagem, olha aqui, as câmaras esquerdas, no átrio esquerdo, a imagem do trombo, você vê que a auriculeta, naquela imagem que eu tinha mostrado a vocês, né, que às vezes a gente vê a auriculeta, ela está bem aqui, então ele está preso, a parte, a base dele está presa, mas ele já cresceu tanto que ele se projetou aqui dentro do átrio e fica aí oscilando, essa imagem enorme, tempo de embolizar aí a qualquer momento. Pode passar. Aqui é para mostrar o refluxo tricúspide, né? Enche aqui todo o átrio, inclusive faz a volta, voltando aqui para dentro do átrio direito. Pode passar. E ó, o trombo aqui. Então, a minha grande preocupação foi quando eu vi esse trombo enorme, ocupando toda a auriculeta, entrando aí dentro do átrio esquerdo. A preocupação foi saber logo se ela estava anticoagulada. Provavelmente não vinha fazendo anticoagulação adequada anteriormente. Pode passar. Aqui, ó, no apical, no longitudinal, quer dizer, quando você bota, você já vê a imagem, né? Bem, bastante imóvel aí, essa parte, essa extremidade dela soltinha, ó. Não, FA, tem FA. Ou seja, então, é uma estenose mitral grave, área de 0,9 ou 0,8 e um trombo enorme, ocupando toda a auriculeta esquerda e se projetando aí para dentro do átrio, né? Com essa extremidade dele aí bem móvel, soltinha. Pode passar. Aqui novamente, ó, você vê bem nítido já no próprio transtorácico, né? Pode passar. Aqui é o transesofágico. Dá para tu só correr um pouquinho para mostrar. O átrio direito, todos os dois são bem grandes, mas o átrio direito está enorme, a válvula tricúspide, ó, totalmente aqui, ó, sem nenhuma coaptação. Pode passar. Porque só para mostrar o refluxo tricúspide, praticamente todo enchendo aí todo o átrio direito. Pode passar. Aqui, ó, o contraste espontâneo dentro da auriculeta esquerda, né? Dá para ver, né? A névoazinha circulando aí. Bota para mim movimento, por favor. Ó, aqui. O contraste espontâneo. E a válvula mitral, ó, também, você vê que ela é espessada e ela abre, na hora da abertura dela, é uma abertura bem reduzida, né? Típica da estenose mitral. Pronto, pode passar. Aqui é para mostrar o refluxo mitral, pode passar. E o que eu trouxe mais, né? Porque eu achei, é uma imagem muito bonita, apesar de ser uma coisa muito grave, né? Você vê aqui a auriculeta, o ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, válvula mitral e o trombo aqui todinho, preenchendo e oscilando aí, bem próximozinho da válvula. Pode passar. Novamente, a mesma imagem, muito contraste espontâneo aqui ao redor. Pode rodar isso um pouquinho de novo. Ó, né? Todo o contraste espontâneo, mas agora a gente já sabe que tem o trombozão enorme aí. Pode passar. Pode passar. Aí, só o trombo novamente. Pronto, pode passar. Pode passar. Pode passar. Suficiência. Dupla lesão mitral. Dupla lesão mitral. Tem insuficiência, apesar de, né, de se dizer, ó, aqui é só para mostrar, roda aí para mim, por favor, o refluxo mitral, que ele está aqui também, um refluxo mitral importante, ou seja, ele está vindo e está rodeando aquele átrio enorme, ele rodeia todo, bota aí para rodar para mim, e você vê ele voltando bem aqui, ó, atinge o teto do átrio esquerdo e já está voltando para a cavidade, novamente, né, então, ou seja, uma regurgitação mitral também importante.
Agora, a preocupação foi ver esse trombo, né, saber logo se estava anticoagulado. Eu acho que isso aí vai ter que fazer logo a cirurgia, porque não vai dissolver. Na minha opinião, eu acho que um trombo muito grande para poder dissolver aí, eu acho que só vai, né, retirar com uma cirurgia, né?